Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta oportunidade em que nos reunimos mais uma vez. Seja bem-vindo às nossas redes sociais. Queremos deixar uma reflexão bíblica, uma exposição da palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 16. Versículo 13 em diante, que vai falar sobre a igreja do Senhor Jesus. Antes da igreja nascer, Jesus falou acerca dela. E a primeira menção da palavra igreja se encontra em Mateus capítulo de número 16 e versículo de número 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então a gente pode observar que Jesus está reunido com os seus discípulos e ele faz uma pergunta: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? O texto vai dizer que, diante da pergunta de Jesus, aos seus discípulos, Jesus queria que eles trouxessem essa análise. Como as pessoas viam a Jesus? Como as pessoas viam a Jesus? E os discípulos, eles responderam à pergunta de Jesus. E eles lhes disseram, uns João Batista, outros Elias, outros também dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E é interessante esta indagação de Jesus acerca de si mesmo, que o povo, ele não discernia de fato quem era Jesus. Conforme a lei, os salmos e os profetas, declaravam acerca do Messias, acerca do Cristo, ungido de Deus. Você observa que a Bíblia vai mostrar estes sinais na pessoa do Messias. E o povo não tinha discernimento quem de fato era Jesus. Eles comparavam Jesus a Jeremias, eles comparavam Jesus a Elias, eles comparavam a Jesus a outros dos profetas. Mas Jesus chamou 12 para que estivesse com ele e aprendesse aos seus pés. Veja a importância e a intenção de Jesus é nos convidarmos para que a cada dia nos aproximemos mais dele. Para quê? Para que possamos aprender aos seus pés. É interessante que só podemos compreender de fato as Escrituras e recebermos a iluminação das Escrituras se de fato nós nascermos de novo. Se de fato nós nascemos de novo, é nos dado a capacitação pelo Espírito Santo que habita em nós em compreendermos os textos sagrados. Este fator, ele só acompanha aqueles que nasceram de novo. Por quê? Porque o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o conhece. É uma declaração do próprio Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: graças te dou, ó Pai,
que ocultar-te estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelar-te aos pequeninos. Isto aqui é uma declaração de Jesus dizendo que o ágape só pode praticar quem nasceu de novo. A compaixão, a misericórdia que vem de Deus só pode praticar quem de fato nasceu de novo. Só pode viver ministrando os frutos do Espírito quem de fato nasceu de novo. Porque quem vive na prática do pecado, quem vive inserido no contexto do mundo, é impossível viver, tá, a essência de Cristo Jesus. Ela está sobre todo mundo, mas não está no mundo. Ela está sobre aqueles que nasceram de novo. Então a gente precisa entender que Jesus se dirige aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Olha a importância de andarmos com Jesus e permanecermos andando com Jesus. Porque as revelações, as iluminações da compreensão dos textos sagrados só era dado aos seus discípulos, não àqueles que ainda habitavam no mundo. Aqueles que habitavam no mundo, mesmo fazendo parte de um contexto de uma religião, não compreendia a iluminação da palavra. Somente aqueles que permaneciam em Cristo Jesus. Porque quando Jesus faz a indagação e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro era impetuoso e tomou a palavra e disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra. A iluminação, a declaração de Pedro, ela foi trazida à mente e ao coração de Pedro pelo Espírito Santo. Logo, só tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo só habita na vida daqueles que nasceram de novo, que estão inseridos no corpo de Cristo, que é a eclésia, que no grego significa chamados para fora. Então perceba, dentro da raiz da palavra, que só faz parte do corpo de Cristo quem nasceu de novo. Então Pedro tem esta iluminação. Por quê? Porque nele habita o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele habita no corpo, na eclésia. De maneira nenhuma, uma pessoa só é a igreja. De maneira nenhuma, uma pessoa só, ela é membro do corpo de Cristo Jesus. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, confessando-os perante o Senhor, tá? Passando pela cerimônia do batismo, ele nasce de novo. Porque o batismo é para quem crê, é para quem se arrependeu dos seus pecados para viver em novidade de vida. A palavra batismo, ela tem um significado, tá, bem profundo, porque batismo é emergir. É por isso que no batismo as pessoas são emergidas na água por imersão. Existe um significado dentro do batismo. Primeiro, é uma confissão pública. Você confessa diante dos homens que é um pecador e que está se rendendo e sendo aceito por Jesus. Os critérios de Cristo, o amor de Cristo, os mandamentos de Cristo, você passará a segui-los, tendo a palavra de Deus como a única base e regra de fé da sua vida. Você está confessando publicamente,
no reino dos céus, no reino dos homens na terra e no reino das trevas. Todos esses reinos estão sendo testemunhas da sua confissão pública diante de Deus, dos homens e do reino das trevas. Quando você é batizado, se cumpre Miqueias, capítulo de número 7, versículo 19. Tornará Deus ter compaixão do homem, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Então perceba que quando você é emergido, a velha natureza, o velho homem está sendo sepultado. O homem do pecado está sendo sepultado. Quando você emerge das águas, você se torna uma nova criatura. A natureza espiritual perdida por Adão por causa do pecado, ela é ressuscitada por meio de Cristo Jesus nesta cerimônia. E você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Traduzindo a palavra, você nasceu de novo. É o que está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, o novo de Deus vai revestir a sua vida e transformar a sua vida na estatura de Cristo Jesus, movido, direcionado pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, observe que aos discípulos foi dado este conhecimento, porque neles habitavam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que vivifica todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele faz a declaração a Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e nem o sangue quem tu revelou, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus. Então, observe, meus irmãos, que ao nascer de novo, você tem um elo de ligação novamente diante de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O elo de ligação entre o nascido de novo e Deus é o espírito do homem. Porque o homem, ele é constituído de espírito, de alma e do corpo. Então perceba que esta função motora, tá, que é o corpo, ela é conduzido pela alma e pelo espírito. A alma é a sede das emoções e do sentimento. O espírito é o elo que liga o homem a Deus. A Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E a Bíblia diz que ele ora com gemidos inexprimíveis. Então perceba, entenda, dentro do contexto das Sagradas Escrituras, que só é dado esta autoridade, esta capacitação a quem nasceu de novo. A minha pergunta é: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Porque Jesus, tendo um diálogo com um fariseu chamado Nicodemos, mestre doutor da lei, ele foi ter de noite com Jesus, né, em oculto. E Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para o homem ter percepção, visão, enxergar claramente o reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Se ele não nascer de novo, ele não pode enxergar o reino
de Deus. Por que, pastor Araquém? Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo Jesus. Quem vive no pecado, na satisfação dos prazeres deste mundo, não percebe, não enxerga com os olhos do seu entendimento o reino de Deus. Então Nicodemos disse, Senhor, como pode um homem velho como eu voltar de novo ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Jesus estava falando de coisas espirituais, não de coisas naturais. Jesus estava falando de um nascimento espiritual, não de um nascimento natural. Nicodemos não compreendeu a linguagem espiritual de Jesus diante dele. Perceba que Jesus disse, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então perceba que já mudou. Jesus fala, quem não nascer de novo não pode ver. Jesus torna a dizer a Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus. Isto aqui é muito interessante, porque quem tem a plenitude da visão do reino de Deus é quem está inserido no corpo de Cristo, na eclésia. Aqui no grego, trazido para a nossa língua e dentro da nossa tradução, é a igreja. A igreja como um organismo vivo. Então Jesus está dizendo, você precisa ver o reino. Você precisa entrar no reino. Para eu ver o reino, eu preciso nascer de novo. Para eu entrar no reino, eu preciso nascer da água e do Espírito. Jesus disse, o vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabe para onde vai, nem para onde vem. Porém, ô glória, vamos ler o texto. João capítulo de número 3, diz assim, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Jesus olha para Nicodemos e diz, não te importa eu te dizer, necessário é nascer de novo? Então perceba que Jesus está falando para um doutor da lei. Um homem conhecedor da Torá e dos 613 preceitos da lei. Jesus está dizendo, Nicodemos, tu precisa nascer de novo, tu precisa nascer da água do Espírito para entrar no reino de Deus. E eu te digo, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Você já nasceu de uma concepção natural, mas você tem no seu gene, na sua concepção, o pecado herdado de Adão. Davi declarou e disse, em pecado em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todo ser humano gerado que nasce, ele nasce com o gene pecaminoso herdado de Adão. Então perceba que todo ser humano debaixo da terra precisa nascer de novo, não da concepção natural. O nascer de novo aqui
é nascer da concepção espiritual, ser gerado por Cristo Jesus. É o que Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo 1, dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Colocar a sua mentalidade nas coisas de cima e colocar o seu interesse nas coisas de cima. Mas só tem esta capacidade quem nasceu de novo. Quem passou por Cristo, foi gerado por Cristo, espiritualmente falando, e nasceu de novo. Então, Jesus ressuscitou a natureza espiritual perdida por Adão. Você vai ver esse texto em João, capítulo de número 1, versículo de número 12 em diante, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu te pergunto, você que é inteligente que está me ouvindo, você já nasceu da vontade do sangue, você já nasceu da vontade da carne, e você já nasceu da vontade do varão, mas você já nasceu de Deus. Você já nasceu de Deus, você já nasceu de novo. Aí você observa o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, observe que o novo nascimento, ele é dado através de Cristo Jesus. Através de Adão, da desobediência de Adão, gerou o pecado gerou a morte, e o homem quebrou a comunhão dele com Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, o segundo Adão, que deu a sua vida para resgatar o homem do pecado, abriu-se a oportunidade para que o homem novamente reatasse a sua comunhão com Deus, se aproximasse de Deus por meio de Cristo Jesus. Em nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou. A palavra eu sou no original e na raiz da palavra traz o sentido de existente em si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Claro que Jesus está falando de coisas espirituais. O homem jamais terá comunhão com Deus sem Cristo Jesus, porque Jesus é o elo entre o homem e Deus. Quem reata esta comunhão novamente do homem com Deus é Cristo. É Cristo. Você tem consciência disso? Você compreende esta verdade? O teu intelecto, o teu raciocínio compreende esta verdade? Sem mim, nada podeis fazer. Disse Jesus. Maria pecou, está morta, está no seio de Abraão. Pedro, né? Todos eles pecaram, tá? Foram chamados por Cristo, perdoados por Cristo, reconciliados com Deus por Cristo,
tá? Maria, João, Pedro, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Judas, irmão do Senhor, né? Judas Iscariote, que também foi chamado, mas depois traiu Jesus, né? Mateus, tá? Todos foram chamados por Jesus porque estavam cerrados debaixo do pecado. Foram perdoados e reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Existem determinadas religiões, não vou falar o nome, que são mergulhados na idolatria. Outro diz que é venerar. Venerar e adorar são palavras similares. Traduzindo, é a mesma coisa. Tá? Porque o mandamento do Senhor é: adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então perceba, adorarás ao único Deus verdadeiro, soberano e Senhor, o Deus vivo. Deus não compartilha, tá, a sua adoração com ninguém. Então, se você adora Maria, São Bartolomeu, São Pedro, Maria não sei das quantas, né, e tantas pessoas aí, né, que diz que são canonizadas e são veneradas, tá, você está pecando. E a idolatria provoca a ira de Deus. Foi por causa da idolatria que Israel passou 70 anos cativo na mão de reinos. Deus permitiu como repreensão e correção para curar Israel da idolatria. Então, estes seres que acabei de falar a vocês serviram ao Senhor, foram usados por Deus como instrumento de Deus porque foram escolhidos por Ele, mas todos morreram. Só teve um que ressuscitou dentre os mortos. Tá? A morte não teve poder sobre ele. Cristo Jesus. E eu até ouso dizer que a morte não matou Jesus, porque ela não tinha poder de tirar a vida de Jesus. Ela não tinha poder. A morte só tem poder de tirar a vida de quem é pecador. Jesus não tinha pecado. A semente que me gerou, ela é pecaminosa. Tá? A semente que entrou, né, dentro do ovário da minha mãe, né, e eu que entrei dentro do útero e fui concebido por vontade de Deus, eu nasci com uma concepção pecaminosa. Tá? Porque a semente do homem é pecaminosa. Porém, a semente que gerou Jesus no útero de Maria é divino. O Espírito Santo descerá sobre ti, te envolverá, e tu serás cheia do Espírito Santo e ficarás grávida. Tá? Ficarás grávida. Foi o anjo Gabriel que apareceu a Maria e entregou a mensagem a ela. Então perceba que Jesus não tinha pecado, então a morte não tinha poder de tirar a vida de Jesus. Observe que na cruz Jesus disse: Pai, está consumada a obra que me deste. E a Bíblia diz que no último momento Jesus disse: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele rendeu o espírito. Então não foi a morte. Eita glória! Então perceba que a morte não teve poder sobre a vida de Jesus. Não teve. Ele desceu às regiões inferiores da terra, chamou a morte e disse: ó morte, onde está o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Então o arguilhão da morte só tem poder, tá, sobre a vida de quem tem pecado. Jesus não tinha pecado. Foi um justo que morreu como sacrifício para resgatar a alma desse miserável aqui, tá? Desse pecador, tá? Que estava debaixo de maldição e estava condenado a habitar no inferno. Mas Deus teve misericórdia e através de Cristo resgatou a minha alma. Não fique pensando você
que viver no adultério, na prostituição, na lascívia, na idolatria, nas drogas, no alcoolismo, praticando tudo que o mundo oferece, você morrendo dessa forma, você vai para o céu. Vai não, você vai para o céu da boca da onça. O céu onde o Senhor Deus habita, onde Cristo habita, onde o Espírito de Deus habita, você não vai vivendo dessa forma. Você precisa se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, e entregar a sua vida a Jesus, ao governo de Jesus, ser aceito por ele, porque eu só fui aceito por Cristo, porque primeiro, reconheci os meus pecados. Segundo, eu pedi perdão ao Senhor dos meus pecados. Terceiro, eu me converti dos meus maus caminhos. Aí o Senhor sarou a terra do meu coração. Me justificou perante o Pai, através do seu sangue. A Bíblia diz, se nós andarmos na luz como Deus na luz está e mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Eu quero que você compreenda este fator, esta verdade das Sagradas Escrituras. Então observe que Jesus estava falando para um homem que habitava numa religião, na religião dos fariseus. É necessário, para tu ver o reino, nascer de novo. Para tu entrar no reino, tu precisa nascer da água e do Espírito. E Jesus disse, Nicodemos, não importa eu te dizer, necessário é nascer de novo. Você já refletiu sobre isso? Você já pensou sobre isso? E eu encerro a live dizendo, você já nasceu de novo? Você consegue enxergar o reino de Deus? Você quer entrar no reino de Deus? Eu deixarei esta reflexão com você. Eu quero que você reflita e medite nessas 3 indagações. Você precisa ver o reino para você poder entrar no reino. E a indagação de Jesus a você é, não te importa eu te dizer, necessário é nascer de novo? Fique com esta reflexão, em nome do Senhor Jesus. Eu estarei indo agora ao culto, adorar ao Senhor Deus. Eu te convido ainda a ir ao culto, tá? Procure a igreja mais próxima da sua casa, vá lá, ouvir uma mensagem de Deus, adorar o Senhor, entregar a tua vida a Jesus, porque o mais Ele fará na sua vida. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus, que o Senhor Deus te abençoe em todos os momentos da sua vida. Esse é o meu desejo sobre a sua vida. Amanhã estaremos aqui, trazendo uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Fique na graça e na paz. Ô glória!